pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Castelo de Areia. E ó, antes da gente começar, lembra aí de ativar o sininho, porque de 15 em 15 dias a gente solta aqui vídeo novo e eu tenho certeza que esses vídeos vão impactar aí na sua criação do seu filho, com certeza. Eu sou a doutora Betina e tô aqui com a minha dupla dinâmica, a doutora Jéssica. Todo mundo já conhece a gente, né, gente? É, isso aí. Eu sou a doutora Jéssica, né, aqui no nosso podcast tão amado, tão maravilhoso, Castelo de Areia, que reconstrói a saúde das nossas crianças. E hoje a convidada é uma convidada repetida. A gente já teve ela aqui lá atrás, mas hoje a gente trouxe ela de novo, porque o tema é de extrema relevância. Eu tô aqui com a Fernanda Pareto, nossa psicóloga. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas, pelo convite. De novo aqui no Castelo de Areia, para um assunto, né, super relevante e cheio de tabus. Então, eu tô muito feliz de estar aqui E de a novo gente com ainda vocês. nem A gente falou nem falou o assunto o ainda, assunto, mas que eu tá acho que é fluindo, né? importantíssimo agora a gente falar, né, Jéssica? Pois é. Gente, o assunto é o seguinte: quando será que as crianças, precisam de terapia? E aí, quando será que elas precisam de terapia? Isso aqui que a gente vai quebrar tabu, hein? Mas quem vai contar pra gente é a Fernanda. Perfeito. Porque, na minha opinião, todo mundo precisa de terapia. Pra mim A também. gente precisa, a Fernanda deve precisar. É E essencial. as crianças, Fernanda, quando é que a gente... Por que o acompanhamento psicológico ele pode ser tão importante assim para as crianças? É de extrema importância que as crianças elas tenham um espaço de acolhimento, que elas podem ser ouvidas nas frustrações, para lidar com os sentimentos, na hora da raiva, ter um espaço não só acolhimento mesmo, um profissional que possa escutar elas, acolher elas nesse momento. Porque assim, a vida é tão corrida, as crianças são tão ansiosas, então é importante que a gente tenha esse espaço acolhedor para elas terem esse espaço para falar dos sentimentos, das frustrações, do que elas estão sentindo, dos problemas na escola. É diferente de conversar com pai e mãe. A terapia, ela tem um profissional que tá ali para acolher essa criança. Então é de extrema importância que a gente tenha esse espaço. Bom, eu acho que o primeiro tabu que a gente desconstrói aqui é que a criança só precisa de terapia quando algo tá errado, Quando né? é um momento de Na verdade, crise. a criança precisa da terapia justamente para conseguir crescer num ambiente mais equilibrado, mais forte, que ela consiga se fortalecer como pessoa do interior, né, Fê? Sim. Não só no momento agudo, né? Quando precisa de alguma coisa. Isso precisa ser uma construção. A terapia é vida, com certeza. Então, além da terapia, assim, a terapia não é algo só de tratamento, né? Ela é a prevenção. É muito importante que os pais e os responsáveis dessas crianças tenham consciência disso, de que não só procurar terapia quando está em crise. É muito importante que essas crianças tenham essa prevenção. Como é que essa prevenção acontece? Antes de acontecer a crise, se eu já tô na terapia, eu já consigo lidar com as questões da vida. Então, assim, para que eu vou deixar o meu filho entrar na crise para aí ele procurar? Porque os sinais são muito claros, as crianças são muito transparentes. Perfeito, Eu acho Fê. lindo isso. Você sabe que é um dos Perfeito. motivos pelo qual eu sou pediatra? Eu falo que criança, ela é verdade. É. Se a criança tá mal, você sabe que ela tá mal. Você É. sabe. Se ela tá bem, ela para de chorar e começa a brincar. É. E foi um dos motivos das minhas escolhas, foi isso. É lidar ali com a transparência, com a verdade que tem na criança. Exatamente. E eu acho que a terapia também ajuda muito ela construir o eu dela mais forte. Então, se vier, sei lá, uma situação desafiadora na escola, de bullying, por exemplo, Total. né? Sim. Um amiguinho, um conflito, você já tem um preparo. Você já sabe resolver melhor, melhor né? os E eu acho que conflitos. pra tudo, né, assim, eu mesmo por experiência própria, eu precisei chegar num ponto X pra buscar ajuda, e eu tenho certeza que se eu tivesse começado antes, eu não teria chegado nesse ponto X, porque você tem outros caminhos, né? Então, artifícios, né? imagina Você uma tem criança, né? estratégias. E assim, a terapia infantil é estratégias. Isso. Eu ensino as minhas crianças a criarem estratégias para viver nesse mundo tão desafiador, entende? Isso. Então quanto mais cedo a criança começa a terapia, melhor para ela na vida adulta, Total. porque ela consegue resolver os problemas e lidar com as emoções de uma maneira muito mais melhor. fácil. E aí, vindo pra isso, Fê, quais são as 5 principais situações que os pais devem considerar pra procurar terapia pros seus filhos? Então, quando a criança tá se sentindo, você tá vendo que seu filho tá isolado, tá muito triste, tá com dificuldade de fazer amigos, tem ataques de raiva Nossa, constantes. isso eu acho que é
Muito Fundamental, importante. né? Nossa, muito. Comportamentos como aquelas birras excessivas. Uhum. Isso com que idade, Fê? Então, quando você já percebe que o seu bebê, né, já é muito agitado, Uhum. já é um sinal de procurar. Fale com o seu pediatra, se o seu pediatra conhece, Tá. né, essa rede de Marca psicólogos, comigo, marca com a marca com a Betina. Betina. Perfeita. Então, Exatamente. Pra chamar de seu. exatamente. Então, assim, elas... Porque bebês muito agitados já é um sinal. Exatamente. Que não conseguem dormir. É. Não espera essa criança crescer, porque a gente escuta muito Pra isso. estourar, né? Ah, só uma É. fase, a fase vai passar. Não é uma fase, é um sinal. Total. Outro ponto também que eu acho, aquela criança que faz xixi na cama, né? Aquela que nunca, sempre fez xixi na cama e nunca parou de fazer, né? Que a gente chama de Sim, enurese enurese noturna ali, noturna. principalmente monossintomática. Nossa, né? Isso aí precisa muito do psicólogo atuando junto com a gente. É muito Totalmente. Mas importante, acho né? muito importante essa questão das birras. Birras não, né? Dos ataques de Os fúria. ataques de de fúria. fúria. Inclusive, É. até um depoimento pessoal, a Alice e a Mariana, elas fazem terapia. Aí fazem, param, porque é uma construção também, né? Com Às vezes você enche o certeza. saco. Justamente por causa disso, para aprender a lidar. A Mariana era muito cansada para ir para a escola, dava vários ataques, ia para a escola Uhum. descalça. Sim, E aí a terapia ajudou muito ela se encontrar e encontrar um lugar de equilíbrio. exatamente. Então, terapia Muito também ajuda importante. muito a equilibrar É. Sim, a Pra mim criança para os também. desafios. Porque, Total. por exemplo, a Certeza. escola não é negociável. exatamente. O que é negociável você deixa, mas o que não é? Como é que você E, faz? inclusive, problemas dentro da escola, né? Se a criança estiver tendo problemas dentro da escola, ou situações tipo o pai e a mãe se separando, ou vai se mudar de lugar, de país, de cidade. São situações mais traumáticas, né? Sim, Pra e criança, acho né? que é muito importante a conversa que os pais precisam ter com essas crianças, com seus É. filhos. Uhum. Porque a conversa antecipada, nossa, é muito melhor. Porque ele não é... Ele não vai entender. Porque eu penso que os pais falam, ai, tá todo mundo tão... com essa vida corrida, a mudança. E aí, ele vai entender. Ele vai chegar lá É e só vai uma entender. criança. É só uma criança. É. Não, ele é um ser humano, Ou então ele ele não precisa sente. entender, ele não tá nem percebendo. Eu falo que a criança, ela sente tudo. Ela Exatamente. sabe tudo que tá... Ela não sabe, assim, os detalhes, mas ela sabe que tem alguma coisa ali que não tá legal. Exatamente. Né? Perfeito. Então é muito importante que essa conversa antecipada. E essa coisa do vai passar sozinho, você ouve muito isso? Demais. Ah, vai passar sozinho. Não precisa. Eu tô vindo em você, normalmente porque a Jéssica mandou. Normalmente A assim, criança tá isolada, tá gente, chateada, tá é. chorando, tá triste, Vai mas passar não precisa. É. sozinho. Exatamente. Bobeira. É bobeira. É. Mas aí, por muita insistência da pediatra, ela vem. Então, assim... E aí, eu percebo que essa criança não. Essa criança, ela tá sofrendo muito. E ela não é ouvida. Então, é muito importante que vocês procurem, né? Eu acho que é muito importante essa Perfeito. essa procura. Perfeito. Não é só vai passar sozinho. Não é Perfeito. uma fase. Perfeito. É um sinal. E não achem também outro tabu, né? Que o psicólogo vai sentar na frente da criança numa cadeira e vai começar, né, a fazer perguntas Então, e me anotar fale, respostas. O que você está sentindo? Gente, pelo amor de Deus, já todo mundo trabalha com pediatria, é algo lúdico, né? Voltado pra criança. Isso é um outro tabu que a gente É tem o que você desmistificar, usa, né? assim, nas sessões que você faz? Então, com o brincar, né, é muito lúdico. A terapia infantil é brincando que a gente faz o processo terapêutico. Brincadeira é coisa séria, Com Fernanda? certeza, e com muita eficácia. Muito boa, muito boa. muito. E Fê, como que as famílias costumam reagir, assim? Existe esse preconceito em buscar, você acha, a terapia? Ou a palavra terapia, a palavra psicólogo? Você acha que tem ainda esse tabu, peso. esse peso? Infelizmente, sim, mas tá melhorando bastante, né, nesse mundo. Depois da pandemia, alguns pais começaram a perceber o quanto é importante a psicologia, Eu acho que né? até pros adultos mesmo, Pra né? todos, E aí isso principalmente. desmistificou muita Coisa, coisa, né? exatamente. Com certeza. Então, sim, existe ainda um preconceito, mas estamos mudando, né? Estamos no E processo né? de mudança, com certeza. Você sabe que eu ia te falar até uma coisa que eu achei muito linda, que até me emocionou no consultório. É um paciente que a gente tem, eu não vou falar o nome, obviamente, e que ele tinha muita dificuldade na escola, com os amigos. E aí ele tá fazendo terapia com a Fernanda, obviamente. E aí a mãe foi na consulta e falou assim: doutora Jéssica, pela primeira vez, ele falou pra mim que ele tava se sentindo sozinho porque ninguém queria brincar com ele. Esboçou isso, né? Olha. Aí eu falei, nossa. Sim. Aí eu falei, você, ela, eu tô triste. Eu falei, não, eu tô feliz, eu achei lindo. Ele tá aprendendo a se expressar e falar o que tá incomodando. E não Exatamente. simplesmente tendo
crises e batendo nas crianças. E aí eu acho que isso é o início já da construção da relação dele com os amigos, sabe? Eu achei Com muito certeza. lindo Isso isso. é muito importante. E, gente, também eu acho que vai muito também do que o adulto deposita na criança, né? A criança é uma esponja. Então, muitas vezes a gente precisa lidar, às vezes, com traumas dos adultos nas crianças, né, Fê? Com certeza. Como é que você faz com os pais? Então, eu sempre trago os pais pra terapia também. Porque, assim, eu acredito que a terapia infantil é familiar. Uhum. Eu acredito que os pais, eles precisam estar engajados nessa terapia infantil. Porque senão não é o mesmo trabalho. Uhum. Não dá o mesmo resultado. Uhum. Então, essa família precisa estar presente. Então, assim, é muito importante que Perfeito. esses pais estejam presentes, estejam sempre escutando as estratégias que eu trago para eles, as orientações e aplicando em casa, na escola, para que essa criança esteja adaptada em todos os ambientes. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a terapia infantil não é só com a criança, é com a família. Perfeito. E você acha que as crianças respondem bem, assim, a terapia, Fê? Super, super. Todos amam a terapia, todos amam ir na tia Fernanda. Fê, arrasou, Outro dia ela arrasou. comprou sorvete pro paciente que era aniversário. Eu falei, Sim. vai sujar o consultório todo. Deixa pra lá, valeu a pena. Com certeza. Bom, vamos agora ao bate-bola aqui das nossas Tá perguntinhas. fluindo tão bem, né? Bora então. Fê, vou começar aqui. Qual a idade mínima pra começar terapia? Então, não existe idade mínima para começar a terapia. É muito importante, lá atrás, como eu já tinha falado, com os Uhum. bebês, né? Isso. Eu sempre faço quando as crianças são muito pequenas e os pais são um pouco resistentes, né? Enfim, começar a terapia. Eu faço a orientação parental, que é com eles. Uhum. Essa orientação parental nada mais é do que eles saberem lidar e estratégias para eles lidarem com os filhos, né? Nossa, com os seus perfeito. filhos, e enfim. Então, assim, essa é a estratégia. Mas é a partir dos 3 anos que a criança já começa a entender o lúdico, o brincar, enfim. Então, O assim, que a eu gente sempre falo com os pais, não sei se você concorda comigo, é que o filho, ele não veio pra ser o que você quer. com certeza. Ele veio pra ser ele mesmo. Então, Ele- assim, às vezes você não tem recurso. Pô, mas nunca foi assim. Ué, problema é seu. Você nunca foi assim, mas o seu filho é assim. A sua filha é assim. Exato. Entendeu? A sua esposa, a sua parceira, seu parceiro é assim. O seu filho é um indivíduo único, então aprenda a lidar com ele, com os sentimentos dele, né? Exatamente. E assim, ele é um livro aberto e ele é um livro que ele vai escrever a história dele, né? Isso. Eu acredito nisso. Que toda Perfeição. criança vai Perfeito. construir a história dele, não o que os pais querem que ele seja. Boa. Fê, terapia substitui a conversa em casa? Não, é complementar. Totalmente complementar. Eu acho que é muito importante entender que a terapia não é algo individual, né? Não é algo que é só próprio, é um conjunto. A terapia infantil é um conjunto. Não é porque tá fazendo terapia que, quando chegar em casa, eu vou continuar aqui, né, no telefone, na televisão, meu filho tá lá, porque já tá fazendo terapia, Exatamente. né? Não mesmo, não né? é assim. Total. É parceria. Meu filho não fala muito, a terapia ajuda? Demais. A gente tem essa grande mania, assim, de perceber só dar atenção para as crianças problema, para as crianças que, né, elas estão no ápice da crise. Olha, se jogando Fica no chão, gritando. gritaria e a raiva à flor da pele. A gente tem que olhar para as crianças tímidas. Isso. Que as crianças tímidas, entre muitas aspas, porque não é timidez, elas estão sofrendo muito. Então, assim, elas estão sofrendo, elas estão guardando pra elas, e aí isso é muito ruim. Isso é muito ruim pro adulto, sabe? O adulto que aceita tudo, o adulto bonzinho, foi a criança que aceitou, que Engoliu guardou, tudo, que né? engoliu tudo. Exatamente. Perfeito. Vamos lá. Criança com TDAH precisa obrigatoriamente de terapia? Sim, mas eu acho que também tem um ponto muito importante nas crianças com TDAH. Não é só a terapia é muito importante, mas é um conjunto. É terapia, família, escola, pediatra, neuropediatra. É um conjunto. Faz parte, né? Do Exatamente. Um dos pilares, né? Exatamente. Perfeito. Quanto tempo dura a terapia infantil? Então, não tem tempo. Essa pergunta é difícil, Exatamente. né? É de cada caso. Muito individual. Cada caso é um caso, Total. né? E tem gente que vai gostar e vai querer fazer terapia pro resto da vida, na verdade, né? Que eu acho que é o caso de todo mundo aqui, né? Então, assim. Então, assim, eu acredito numa psicologia, né, numa terapia que tenha alta. Eu acredito, Fernanda. Mas é de cada criança. Eu vou dar alta quando eu achar que essa criança já tá bem, já consegue lidar com os problemas.
Então E vem a pergunta que eu já ia fazer depois. Existe alta na terapia? Então existe. existe. Que bom, gente, né? O psicólogo não tá ali pra enrolar a família e ficar Claro pagando que seu não. dinheiro a Não, e vida entra toda. na Claro que próxima não, pergunta, claro que né? não. Se é caro manter um filho na terapia. É um investimento de saúde. Pois é. E Pensa em existe. preço, E né? muitas Pensa no vezes tem um investimento. prazo, né? Com certeza. Ver seu filho bem, É. eu acho Não que é tem o mais, preço, né? é o mais importante. E de dica, gente, se, por exemplo, se a criança se recusar a ir à terapia, Fê, o que você daria de dica pros pais? Então, eu sempre acho que a primeira sessão precisa ser com eles. É. Se não tem uma conversa antecipada, se seu filho, né, você não consegue chegar no seu filho e ter uma conversa antecipada com ele, de que ele vai começar a terapia, de que você conheceu, é muito importante que os pais falem, olha, eu já conheci ela é muito legal, Ela mostra é nossa uma amiga, foto, né? mostra uma foto, eu conversei com ela, olha, lá vai ter, preparar a criança, lá vai ter brinquedo, E o lá... lúdico, né? Exatamente, É. vai criar uma história, criar um ambiente seguro. Mas caso essa criança ainda não se sinta segura, não tá tudo bem. Esse pai ou essa mãe entra na terapia, entra na sala comigo, participa desse lúdico, que é pra ela Perfeito. se sentir segura. Arrasou. Qual foi o caso mais desafiador, assim, na sua carreira até agora? Eu tive um caso, mas é um caso de orgulho, na verdade. Vamos contar. Não vamos contar a derrota aqui, só sincero. Que ele chegou, assim, foi no começo da minha carreira, e aí ele é autista, né? Mas ele tinha acabado de descobrir o diagnóstico, então a mãe ainda estava um pouco mexida com esse diagnóstico, e aí ele chegou no meu consultório, e eu tinha aquele jogo de pizza, não sei se vocês já... que você monta a pizza, né? Uhum. Eu já vi. E aí, e aí você vai montando a pizza, você vai contando e aí vai montando a quantidade de... E aí ele começou a perder, e aí ele começou a ficar muito irritado, muito irritado, muito irritado. Ele jogou o jogo inteiro no chão e falou assim, você é igual às outras, vai me abandonar. E saiu da sala. Ai. E eu fiquei tremendo, assim, falando, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu saio da sala, eu não saio da sala, eu saio da sala, eu não saio da sala. Não, vou sair da sala, vou encarar, vamos embora, assim, vamos... E a mãe chorando, falando, viu, não dá, ninguém, eu não consigo, ele já passou por várias terapeutas, vai ser mais uma. E hoje, ele tá super bem, ele lida com a frustração, hoje ele Que tem lindo, vários Fê. amigos, Maravilhosa. sabe? Assim, Ai, essa mãe gente. entendeu esse A diagnóstico. importância do diagnóstico e de continuar o tratamento. Continuar E o processo, com o né? tratamento. O processo, Perfeito. a Processo, jornada, né? exatamente. Perfeito. E hoje ele, assim, ele tá quase na alta já. Perfeito. Não, caso de sucesso total, maravilhosa. Bom, estamos chegando aqui ao final Tudo que do é nosso bom, podcast. dura pouco, Foi não. muito maravilhoso. Fê, vamos então escrever uma mensagenzinha aí Deixa eu pegar final. o seu papelzinho aqui, a nossa mensagem final. Vamos lá, olha para a câmera dali e fala o que você escreveu e por que você escreveu. Procurar terapia não é um sinal de fracasso, e sim um sinal de sucesso para o seu filho, para que ele seja um adulto muito saudável. Perfeita. Nossa, arrasou, Arrasou. E Bom, coloca aqui no nosso baldinho. Fê, foi um prazer estar aqui com você de novo. A gente amou. Vou deixar aqui agora os arrobas. @doutorab.pediatra, @clinicab.pediatria. @doutora Jéssica Pinha, @espaço vida, ____ e... @psi Fernanda Pareto. Perfeita. Muito obrigada, Gente, até a próxima. beijo. Beijo.